Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de excelentes exposições abertas à cidade de São Paulo, a população do centro, da periferia, também mantém algumas atividades, colocando a ciência, a cultura, a educação em debate, em perspectiva. E hoje temos mais uma vez um professor da casa, professor da PUC São Paulo, professor Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus. Ele é graduado, mestre e doutorado pela Unesp, Marília, né? Assis. Assis é o curso de História. É longe aqui de São Paulo, mas uma excelente escola. Depois ele fez o pós-doc na Unicamp. Ele também é autor de algumas obras, Antissemitismo, Nacionalismo, Negacionismo e Memória, Revisão Editora e as Estratégias da Intolerância, e também da obra Revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate, ambas editadas pela Unesp. Espero que você se torne em breve também autor da Educ, da nossa editora da PUC. E ele é professor do departamento da PUC São Paulo, de História. E atualmente, esse é o nosso gancho aqui de trazer o Gustavo para o Nova Estela, ele é o diretor do Museu da Cultura da PUC, um museu que já tem uma história, mas que, de certa forma, se tornou um pouco apagado, né? Talvez um pouco como a nossa própria editora. Então nós estamos os dois nessa missão de dar um brilho, Então, muito bem-vindo, Gustavo, super legal tê-lo aqui no Nova Estela. E eu queria que você contasse um pouco dessa coragem tua de assumir o museu e quais são os seus planos para o nosso Museu da Cultura da PUC São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer, José Luiz, é um prazer estar aqui com você, né? Você acompanhou também esse processo juntamente comigo, né? De retomada do museu. Eu acho que a Marisa, que é a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, também teve Marisa Romero, né? Teve um papel primordial nessa questão, porque o museu ele estava numa situação um tanto quanto problemática, porque ele estava fechado, né? O museu fechado não tem por que ser, né? Então, assim, ela bancou toda essa necessidade de retomar o museu. O museu ele foi criado como parte do Departamento de Antropologia, depois ele passou para a Faculdade de Ciências Sociais, e daí o envolvimento da Marisa, né? E nesse sentido, a gente estava pensando em como retomá-lo e por que retomá-lo de acordo com as novas propostas museológicas e também para pensar o museu como algo importante para a universidade, né? Porque a gente sempre pensa no museu, na universidade, principalmente para os museus universitários, como primordial para os museus, mas os museus também são importantíssimos para as universidades, né? Principalmente em cursos de história, antropologia, né? Relações internacionais, né? E tantos outros cursos, do qual o museu, além de tudo, o museu universitário é um grande laboratório para que os nossos alunos possam sair de lá com uma formação melhor e para trabalhar a questão da crítica, da reflexão. Então, o intuito do Museu da Cultura nesse sentido foi repassar por tudo isso. Mas a gente tinha uma série de questões que a gente tinha que repensar, né? O que fazer com o museu num espaço, né, tão diminuto, né? Mas, por outro lado, ele tinha que se tornar dinâmico. E aí que veio a proposta da Marisa e lançou um edital, né, para que a gente fizesse uma proposta, um projeto, né? Eu, como tenho uma certa experiência, eu dirijo um museu no interior, né, na Fundação Pro Memória, um museu no interior, na cidade de Indaiatuba, né, e já trabalho com isso há algum tempo, e falei, vou tentar pensar, porque eu acho uma judiação a gente ter um museu, né, ter um espaço como esse, de 25 anos de história, de memória, né, a gente tem que trabalhar e tem que aproveitá-lo. E fiz uma proposta, dialogando com a nova museologia, para pensar o Museu da Cultura a partir do que, do meu ponto de vista, a PUC tem mais rico, né, que são as suas memórias, né, suas experiências e também a arquitetura, né, do prédio, né, acho que todos sabem, né, o prédio da PUC ele é tombado pelo Condefat, né, tem um grande apelo arquitetônico e historiográfico, né. O Tuca, por sua vez, também tem toda uma história por detrás. Então, eu acho que eu avaliei que essas... Só
Nosso telespectador, nem todo mundo às vezes conhece bem, né? O TUC é o museu, é o teatro da PUC São Paulo, né? Um teatro que tem até um valor político também, porque foi invadido, foi incendiado, né? Então já tem uma história dupla, né? Arquitetura e política, né? E essas memórias, né? E essas experiências. Então, assim, eu avaliei que essas potencialidades elas tinham que ser retomadas, né? E compartilhadas com a comunidade. Então, nesse sentido, eu escrevi o projeto, né? Ele foi privilegiado, ele foi selecionado, tentando abarcar o museu não como um museu tradicional, aquele museu baseado somente no acervo, mas um museu como lugar de sociabilidade e pensando a própria universidade como um museu a céu aberto, né, que aí dialoga com a questão da sociomuseologia, museu do território, né, todas essas questões que estão sendo discutidas, né, para se repensar um modelo tradicional do museu, que não é aquele museu enciclopédico, mas um museu no qual a comunidade, né, está inserida, está envolvida, um local de reflexão, de aprendizado, né, e que esteja trabalhando com toda a comunidade, né. Então, assim, o intuito de envolver professores, alunos, funcionários, né, é o cerne do projeto do museu. Inclusive a comunidade externa também, o bairro, né, porque não tem como a gente pensar a PUC como uma ilha, né. Então, toda essa ligação, esse trabalho com a comunidade, com os alunos, seria o objeto principal e a tentativa de retomar essas memórias, né? Como você falou, a resistência ao regime militar, né? todo esse papel político que temos na PUC, né? Que hoje se reflete na prática, nas aulas, né? No cotidiano da universidade, teria que ser retomado, né? Porque tem muita gente que passa pela PUC, né? E não sabe de toda essa história, né? E, inclusive, às vezes a gente está lá no prédio e a gente esquece que esse foi um prédio tombado, é um prédio tombado com uma importância ímpar do ponto de vista arquitetônico e histórico. Então, essas questões, né, que a gente pensou em levantar para repensar o Museu da Cultura. Então, nesse sentido, a proposta viria baseada em 3 pilares, né? Renovação dos olhares, né? Diálogo com a história já construída e envolvimento da comunidade. E você, hoje em dia, né, eu acompanhei, eu estava na Secretaria da Cultura, a criação, a inauguração, o sucesso, depois, infelizmente, né, um incêndio e agora a reconstrução no Museu da Língua Portuguesa, né? E eu me lembro que às vezes as pessoas que iam visitar, ainda quando estava em construção, né, falavam, mas cadê o acervo do museu, né? E o Museu da Língua, na verdade, essa é a grande vantagem, até porque o incêndio foi grande, né, lá na Estação da Luz, né? Às vezes eu fico pensando, né, se a gente não falhou em termos de ter restaurado o prédio com toda a fachada, aquelas rosáceas que tem, tudo, a iluminação, teve até uma briga da cor, porque a Estação da Luz teve um incêndio na década de 30, né? Daí teve alguém que entrou com uma ação de que a cor que a gente estava colocando era a cor depois do incêndio de 30, mas a gente devia descobrir a cor antes do incêndio de 30, mas enfim. E agora teve um incêndio e, de certa forma, o museu é totalmente recuperável, porque no caso do Museu da Língua, o acervo de fato era virtual, né? Como você vê essa questão do virtual, do digital, que hoje em dia se coloca assim como uma grande possibilidade, né? Hoje em dia aqui você tem passeios pelos grandes museus do mundo, às vezes com 360 graus, com o dedinho e tal. E aqui no MIS, a gente já teve, não é a primeira vez, mas agora a gente está com uma exposição do Steve Jobs, né? E tem alguns lugarzinhos que você coloca o óculos e você tem uma imersão na garagem, onde o Steve Jobs, pela primeira vez, montou um computador pessoal Apple, tal, né? Como você vê essa questão do digital e o museu que você está construindo na PUC, né? Não, muito interessante, até bom você ter falado isso, José Luiz, porque um dos objetivos é justamente fazer um banco de dados com esse acervo, vamos dizer assim. Por exemplo, experiências. A gente está trabalhando com a questão da história oral, né, de pessoas que viveram, né, todos esses momentos, né, da PUC, desde das carmelitas ali, né, que teve a relação com elas, todo esse processo, até antes do prédio se tornar universidade. Então, o que a gente propõe, né, e o objetivo é que a gente tenha um banco de dados no qual esse acervo digital ele fique com acesso
para quem quiser entrar ali e olhar um pouco essa história. Inclusive fazendo exposições digitais. Porque assim, o nosso grande problema, acho que é hoje um grande problema que nós temos na cidade de São Paulo é o espaço, né? E na PUC em Perdizes a gente tem um grande problema com o espaço, né? A gente não tem a área expositiva do museu, ela é muito pequena, né? E não é uma das mais adequadas do ponto de vista do acondicionamento. Então o que a gente propõe é justamente ter esses bancos de dados, né, para que a gente tenha um acervo digital e usar todo esse acervo para as exposições, para as pesquisas, né? Porque o museu, a gente pensa também o museu como um local de pesquisa, né? De desenvolvimento, de educação, né? Então um dos principais objetivos é a criação realmente desse banco de E o dados. museu já tem um acervo para ser digitalizado, Então, ou já está digitalizado? e o que nós estamos fazendo, né, o museu ele tem uma história antes que a gente tem que respeitar, que é um museu etnográfico, né, que de alguns, com a história de alguns índios, dos Cintas Largas, né, do qual a gente vai fazer um trabalho aí de digitalização. Mas a proposta, né, e a gente está com uma equipe de alunos que estão até trabalhando voluntariamente, e isso é muito legal. Eu acho que o museu, o apelo e o forte do projeto foi esse, o apelo de envolvimento da comunidade, porque nós temos 15 alunos trabalhando de forma voluntária, né, no levantamento dessa história da PUC. Então, vai desde depoimentos, como fotografias, né, atas de reunião, né, todas essas questões a gente está dividindo em linhas de pesquisas, né, e o intuito é digitalizá-los e colocar no banco de dados no site do museu. O museu tem assim uma perspectiva assim de você imagina ele vai ter uma reabertura, Sim. uma apresentação à comunidade. Sim, então a gente está trabalhando justamente nisso, né, para que a gente tenha um evento de abertura, com uma exposição de abertura, né, a partir do segundo semestre desse ano, com uma exposição que trate mesmo dessa história da PUC, né, que vai desde antes da PUC, né, das Carmelitas, a história das Carmelitas, toda a criação da universidade, né, até o momento aí da invasão do Tuca e tal. Então a gente pensa em fazer uma exposição, né, com essa proposta, né. Estamos pensando também em fazer, né, trabalhar com algum software para a gente poder trabalhar passeios, né, interativos dentro da PUC, né, em que a pessoa pode pegar um app, baixar, colocar o fone, né, e ir andando e a gente contando a história do que aconteceu em cada local, né. Então a gente tem essa proposta, acho que essa é a primeira proposta de inauguração dos novos tempos do Museu da Cultura. Olha, não sei se você já pensou, mas eu estou pensando agora eu estou no outro, eu estou nos dois campos, né? No campus que você está se referindo, que é o campus principal da PUC, na Monte Alegre, em Perdizes, né? Eu estou lá com a editora, né? E, na verdade, a minha área de pesquisa e tal é na Marquês de Paranaguá, onde a gente tem área de exatas, né? E tem uma turma ali muito forte mexendo com games, com aplicativos. Eles poderiam, eventualmente, você conseguir ali uma turminha que fosse preparar esse... Eu acho legal essa tua ideia, você poder ter um aplicativo, você está com... Faltou um professor, está sem uma aula, poder passear pelo campus e ir escutando a história. Enxergando, né, algum material multimídia, tudo sobre... Sim. E a gente tem uma carência de mão de obra para realmente fazer isso. Então, né, nós já estamos com uma série de parcerias, né, entre o Paranaguá, né, e você capitaneando isso. Eu acho que seria muito bem-vindo. Porque a gente vive um momento, acho que caiu o bichinho da memória, porque lá no nosso campus a gente começou o ano passado o processo de... instituir, está caminhando aí nas burocracias dos caminhos da vida, né? O Memória Marquês, que seria algo parecido. O nosso campus também tem prédio tombado, né? O prédio é do Rino Leve, que é um arquiteto muito importante na história da arquitetura no Brasil. Saiu alguns anos atrás um álbum do Rino Leve, contando a história dele, né? E a capa do livro é o prédio principal da Marquês de Paranaguá, que tem um monte de charmes, né? Até o prédio ele não tem uma parede, porque ele fez um sistema de vidro assim vazado, né? Então tem uma ventilação própria, tem um jardim maravilhoso e tem umas curvas, né, da época, década de 40, 50, muito modernistas daquele período, né? E a gente está nesse processo também de tentar
criar, acho que provavelmente em parceria com o museu, né? Com certeza. A memória da Marquês de Paranaguá, a memória Marquês, né? E desse material que tem lá, o que você destacaria, que já tem, né? Você estava até comentando aqui com nossa equipe TV PUC sobre recuperação de VHS, né? Hoje em dia a gente vai ter esses... Outro dia alguém estava dizendo aqueles problemas, mas as mídias mudam e a gente não pode mais recuperar. E na verdade dá para recuperar. É claro que aqui no caso das fitas tem que ver a condição mecânica da fita, né? Mas o que vocês têm material já? Temos 81 fitas VHS de eventos que aconteceram não só no Museu da Cultura, mas na PUC, né? Do qual a gente precisa Quantas recuperar. fitas? 81. Uau! Né? Então, assim, eu nem sei ainda todo o conteúdo que nós temos lá. Né? Então, assim, seria assim, super importante para que a gente pudesse recuperar essa parte da memória da universidade. Né? Então, deve ter coisas ali super relevantes para a gente pensar a memória da universidade. E, nesse sentido, a gente está buscando parcerias para tentar retomar isso. Né? Além disso, a gente tem vários cartazes de exposições do museu, nesses 25 anos do museu. Né? Como eu falei, as peças tridimensionais dessa tribo indígena, dos Cintas Largas, né? E Qual tribo indígena que é? Cintas Largas, do Mato Grosso. Cintas Largas. Do Mato Grosso, que a professora que era a Carmen Junqueira, né? Que ela foi a idealizadora do museu, ela fazia pesquisas sobre esses índios, né? E tem boa parte do acervo das suas pesquisas estão lá. Né? Então, para os especialistas, tem coisas raras ali. Então, assim, a gente está trabalhando também no melhor acondicionamento e na recuperação dessas peças para que a gente possa, né, retomá-las. E, nesse sentido, também as fitas VHS, né, alguma documentação em papel, esses cartazes e fotografias. Né. Você mencionou que o museu vai ter uma certa importância na interatividade com a comunidade, né? Como você vê, Gustavo, o Brasil nessa coisa, né? Eu, às vezes, quando vou para o exterior, eu fico assim maravilhado de ver a quantidade de criança, né, tendo aula dentro. Eu tive em Israel assim há pouco tempo atrás e é uma coisa assim incrível, né? Você vai numa sala, tem um grupo de crianças numa sala de aula, daí você vai para uma outra sala do museu, tem outra sala de aula, né? Então essa é uma carência que a gente tem ainda. É uma carência. E eu acho que assim, a gente está começando agora a aprender, né, com essa nova museologia, sociomuseologia, a importância do museu, porque se a comunidade não se enxerga no museu, né, não abraça o museu, esse museu não vai para frente. Né? Então, as ações educativas, né, para envolvimento da comunidade são essenciais nesse sentido. Então, o intuito de envolver a comunidade, aí a gente até já teve algumas reuniões, né, com a comunidade para trazer também a comunidade externa para dentro do museu, é para a gente trabalhar nesse sentido, da comunidade também abraçar esse museu, né, a comunidade externa, porque a comunidade interna, de uma forma ou de outra, já está, né, trabalhando junto com o museu. E o papel dos alunos, aí volta a falar, foi super importante na divulgação, no trabalho, mas a comunidade externa, muitos nem sabiam que a PUC tinha um museu. Né? Então é um espaço para eles também, né? Para eles divulgarem, para eles aprenderem, né? E para eles usarem. Né? Então, só que para eles entenderem isso, tem que ter uma divulgação, tem que ter um trabalho de conscientização, né? Que se deve dar também pela ação educativa. Então, num segundo momento que a gente pensa, até com esses caminhos, né? Esse trabalho que a gente vai fazer com esses caminhos online, aí, com aplicativos, é fazer programas educativos, voltado para pessoas dos 8 aos 80, né? Para que a gente possa envolver a comunidade de uma forma mais intensa junto com o museu, porque só assim ele vai subsistir, porque eu e você, amanhã nós não vamos mais estar aqui. Né? O que a gente vai deixar? A gente tem que deixar o museu com essas perspectivas e com essas pessoas que estão abraçando ele agora. Então nós somos passageiros, mas a instituição fica. Então isso vai ser encargo de uma área de educativo do museu. Então, a ideia é justamente essa, fazer alguns programas educativos, né? A gente está começando com programas educativos do ensino superior, né? O museu já propôs um curso de extensão, que já aconteceu no primeiro semestre, né? Voltados para a gestão do patrimônio histórico, foi um sucesso, né? A gente teve mais de 25 alunos, né? E isso já... O curso da COGEAI. Da COGEAI. Área de extensão da PUC. Área de extensão da PUC.
E a gente está propondo outras questões, tem outros cursos aí pensando em nível do ensino superior, mas a gente tem que trabalhar também com o ensino fundamental, médio, né, no meu ponto de vista, e fazer programas específicos, né, para esses estudantes, né, e envolvendo a comunidade, né, sempre envolvendo a comunidade. Você sabe que um período eu ajudei a área de comunicação, acho que foi em 2010, 2011, a criar o Twitter da PUC. Na época estavam surgindo as redes, né? E eu me lembro que era legal que, às vezes, algumas pessoas que devem morar ali perto do campus, né, publicavam no Twitter fotos de um trecho da Cardoso de Almeida, de um trecho da Monte Alegre, que a gente não reconhece mais, né? Fotos preto e branco, tudo que eles tinham de família. Talvez possa fazer até um concurso do bairro, né, de memória do bairro, e inventar algum prêmio, né, eu conseguir algum patrocínio. Nós nos reunimos com o representante do pessoal do bairro, CONSAG, né, o Antônio, né, para propor, eu apresentei o projeto para ele, né, e propor essa troca. Né, eles adoraram, eles falaram que tem muito material, né, o professor Malheiros que intermediou esse contato, e a gente vai começar a recolher juntamente com eles esse material da relação da comunidade, né, com o bairro, com a PUC, e eles adoraram, né, eles não sabiam que existia um museu, né, a gente abriu as portas para eles e eu acho que esse é o caminho. Né, então eles adoraram. Mesmo esse acervo indígena que você falou, né, também mereceria uma exposição, talvez até num espaço mais amplo, pensando ali, sei lá, o Pátio da Cruz ali em volta, não sei, né? Tudo bem que é descoberto, mas tem que, enfim, foi uma forma viável, né, para que a comunidade tenha conhecimento do acervo que existe, lógico. Né? Então, nossa primeira preocupação nesse sentido, Zé Luiz, é recuperar esse acervo, porque ele não está numa situação de acondicionamento ideal. Né? Então, a gente está trabalhando aí com voluntários, toda nessa questão do voluntariado, né? Até com o pessoal lá do campus Ipiranga, que tem um laboratório lá de restauro, tal, né, com a Selma, que é a diretora do campo ali, que está dando um super apoio para a gente recuperar essas peças, né, e ver como a melhor forma de expô-las, fazer essa exposição, né, de uma forma integrada com o campus e com a história da PUC. Então, assim, a ideia é justamente essa, mas a gente está num processo ainda de recuperação, porque corre-se o risco, né, tem penas ali, né, tem muitas, e as penas elas não poderiam ficar num lugar tão úmido quanto aquele. Então, a gente está tentando fazer um trabalho de recuperação para que a gente possa, né, expor essas peças. A gente ficar com pena das penas. A gente não ficar com penas das penas. São bonitos esses objetos? São lindos, são lindos, né, são lindos. Essas tribos ainda existem? Você nem sabe. Eu acredito que sim, né, que existam, mas eu não sei como que elas estão, se elas estão envolvidas de uma forma ou outra com toda essa questão da preservação indígena que ocorre ali no Xingu, no Centro-Oeste. Eu não conheço, não desconheço como que está a situação, mas que elas existem, e é um grande trabalho de pesquisa da Carmen Junqueira, né, da qual acho que a gente não pode deixar esquecer. A Carmen Junqueira, eu lembro do nome dela já há uns 30 anos atrás, era uma referência muito forte, e eu nem sabia que ela era nossa, então, ela era da PUC. Sim, né? E cuidava desse acervo. Cuidava desse acervo. Né? Então, eu acho que ela assim, é viva ainda? Acho que sim, parece que sim. Parece que sim. Então, um bom trabalho de memória que devemos fazer com ela, né? Para retomar essa questão do acervo. Então, esse trabalho, o que me preocupa agora é recuperar esse acervo, porque eu não quero perdê-lo. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho em equipe, todo mundo dando as mãos, aí, alunos, funcionários, né, professores, o pessoal dos outros campi, para que a gente recupere e, inclusive, ache, né, um lugar ideal para guardar essas peças, que, no nosso ponto de vista, não é no espaço do museu. Né, pode ser no campus de Ipiranga, né, no campo de Ipiranga. Que tem... Sem dúvida. Eu tenho as atividades da Cátedra Judaica e, durante um bom período, a gente ofereceu hebraico bíblico para os alunos de teologia do campus de Ipiranga, né? E eu sempre ia lá na abertura do curso, no encerramento do curso, ou para negociar lá na faculdade os detalhes do curso, né? E me surpreendeu muito a beleza do campus, né? O campus
Ipiranga ele tem a igreja, obviamente, mas tem uma área de estudo que é bonita, né? Tem os arcos, é tudo... Sim. Né? E tem o laboratório, né? Então acho que assim, o acervo vai continuar sendo o Museu da Cultura, mas vai estar no lugar ideal para sua conservação. Né? E, assim, essa é a minha ideia, né? Conversando com a Selma, né? Que está dando todo apoio nesse sentido. E hoje em dia, quer dizer, alguém que esteja nos assistindo e tem alguma coisa a acrescentar, por ter sido aluno da PUC, filho da PUC, Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus. Nóbrega de Jesus é professor da casa e está no campus Monte Alegre. O museu fica perto do Pátio da Cruz, né, onde está a editora da PUC, né? Sim. E as pessoas podem te procurar Podem lá procurar lá, né? Sim, né? Ou mandar um e-mail para mim, né? cndejesus@pucsp.br, né? Inclusive esse trabalho da gente estar coletando entrevistas, informações com ex-alunos é um dos nossos objetivos também. A gente quer buscar, né, as pessoas que fizeram parte da história da PUC, né, que estão em todos os lugares do Brasil, né, e até do mundo. Né? Então a gente tem alunos aí da PUC. Nos nossos poderes. A gente tem alunos da PUC em Gustavo, todos os lugares. eu vou te interrompendo, nosso programa está chegando ao final. Eu acho que hoje foi excepcionalmente importante, né? O Nova Stella tem esse pique aí de história, né? História da ciência, história da cultura, mas hoje falou da própria história da PUC, a nossa universidade. Nova Stella se despede, esperando ter o nosso telespectador no mesmo horário, no mesmo canal ou a qualquer momento no YouTube.